Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com enorme prazer que, mais uma quarta-feira, estamos aqui para apresentar o programa Engenharia Predial. Como todos sabem, nosso foco é toda a parte de inspeção e manutenção predial, no que tange à saúde, literalmente, né, como a gente explica sempre aqui, a saúde da edificação. Não existiria síndicos, não existiria gestores de condomínio, engenheiros, se não fosse a edificação. A saúde da edificação é o nosso objetivo maior. Por isso é que a gente traz o programa Engenharia Predial. Esse programa é o de número 101, né? Nós temos, então, 100 programas gravados aí, todos eles disponíveis no nosso Instagram, @engenhariaceoto, à disposição de todos. É um conteúdo com mais de 120 horas, com certeza bem mais de 120 horas, que foca em todos os assuntos relativos à engenharia predial. Excepcionalmente, a gente traz alguns outros assuntos que também são de interesse de síndicos, né? Há poucos dias nós fizemos aqui com o parceiro do Júnior e do Anderson, que é o Rafael Sampaio, a quem desde já agradeço, da Vox to You também. Ele é parceiro, ele trabalha nas duas empresas, e a gente falou sobre a questão da oratória. Anteriormente falamos sobre a saúde mental dos síndicos, né? Trouxemos aqui a doutora Júlia, psicóloga, também com um programa de excelente qualidade, e os demais são sempre muito focados nas questões de engenharia predial. Nesse programa, nós estamos aqui a grata honra de receber o Júlio Gomes. Ele é de Santa Catarina, da empresa Arsenal Elevadores, é uma empresa de consultoria. Também estamos recebendo o Anderson Reis de Oliveira, também da empresa Arsenal, só que o Anderson está em São José dos Campos, né? Em ambas as cidades, eu já estive lá fazendo palestra pelo CONASE, mês passado, mês retrasado, e pude observar o grande interesse que os síndicos, gestores de condomínio lá têm pelo nosso programa. Pediria, então, ao Júnior e ao Anderson que se apresentem, podem colocar o seu currículo, falar da empresa, e tudo mais que vocês acharem pertinentes para a gente poder começar a discorrer sobre o nosso tema de hoje. Pois não, Júnior? Ok, Maurício. Uma gratidão pelo convite. Trazer conhecimento para o mercado condominial é de suma importância. E eu quero usar sempre, né, os meus quase 30 anos de elevadores para trazer conhecimento, para trazer clareza para o síndico em relação à segurança, primeiramente, e toda essa bagagem fica disponível, né, para aqueles que estão buscando esse conhecimento, estão buscando toda essa expertise. Comecei a trabalhar ali, né, numa multinacional, trabalhei em 2 multinacionais, muitos anos, e um dia fui convidado para mudar de lado. Assim, vamos defender o síndico, vamos defender o condomínio, já que vivemos num país continental que somente 3 empresas dominam o mercado, e isso deixa, né, o mercado muito rentável. E topei naquele momento, né, eu era gestor em uma empresa de manutenção de elevadores, e ali a gente se conheceu, né, numa casa de máquinas, muito bacana a história. Apertamos a mão e ali surgiu esse projeto de trazer a Arsenal para Santa Catarina. E deu muito certo, é um mercado gigantesco, ainda mais aqui, eu estando em Santa Catarina, condomínios com 81, 70, 60 andares, e vamos ter um logo aí de 150. Então, assim, esse trabalho da consultoria, de trazer esse conhecimento para o síndico, para a construtora, ele tem sido muito relevante e a gente fica muito grato com o nosso trabalho, né, com o retorno que os síndicos e os gestores em si nos dão feedback.
Ok. Anderson, por favor. Ótima noite a todos aí, ótima noite, obrigado pelo convite, é uma satisfação poder participar de um programa desse, até porque, como o Júnior bem falou aí, o tema elevador, ele é um tema extremamente peculiar para todos, né? E o nosso trabalho, a base dele é trazer realmente essa clareza para todos os síndicos, para todos os gestores de condomínio, né? Eu trabalho com elevador aí aproximadamente há 17 anos, passei por todas as partes, todos os setores, iniciando auxílio de montagem, até aí a manutenção corretiva, preventiva, enfim, chamados. E aí há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, tive a oportunidade de conversar com o Rafa sobre isso, e a gente acabou também numa casa de máquinas, por coincidência, igual o Júnior, conversando e abrindo aqui essa oportunidade aqui no Vale do Paraíba. Aqui no Vale do Paraíba, eu sou responsável pelas operações, sou proprietário aqui da franquia do Vale do Paraíba, Litoral Norte, e nós atuamos diretamente aí na conscientização e dando clareza para os síndicos, né, e os gestores, como eu disse, porque ao contrário do que muita gente imagina, o síndico, ele um cara, tem que ser um cara extremamente, o síndico, o gestor, ele tem que ser um cara extremamente muito dinâmico, porque ele não trata só de elevador, né? Ele trata de tudo, ele trata da caixa d'água, do para-raio, da parte hidráulica, da parte elétrica, e enfim. E nós estamos aqui para tirar dele essa responsabilidade, né? E dar essa clareza para ele, mas, ao mesmo tempo, ser o braço direito dele nessas questões, né? E dar essa clareza e essa agilidade para ele poder tratar todos esses assuntos. Tá ótimo. Eu gostaria só de fazer um preâmbulo aqui, para lembrar que a gente repete sempre aqui, né? O síndico, ele sabe sempre que ele precisa ter uma excelente administradora, né? Muitas das vezes até atrelado a isso um contador. Eles também, nas quase 100% dos casos, tem lá um advogado, muitas das vezes mais para efeito de cobrança, de recebimento, né? Mas a gente repete sempre da importância e a necessidade do síndico ter um engenheiro ao seu lado, né? A visão e o conhecimento da edificação só vai ser trazida a ele por um engenheiro especialista, de uma pessoa que tenha competência para poder bem assessorá-lo, né? E, nesse ponto, acrescentaria aí uma peculiaridade, aí, como o Anderson colocou, porque, em que pese, na sua quase totalidade, quem faz esse assessoramento, quem faz toda a parte de inspeção predial é um engenheiro civil, o equipamento elevador, na verdade, ele requer um engenheiro mecânico, né? Que não é normalmente a expertise de quem está no dia a dia assessorando o síndico. Por isso, é fundamental que o síndico entenda que, no que tange a questão do elevador, ele precisa também ter um especialista, ele precisa ter um assessoramento, uma consultoria que lhe dê capacidade de entender toda a documentação necessária, entender tudo aquilo que acontece, né, no dia a dia. Comentei mais agora há pouco com o Júnior e com o Anderson, não basta apenas o síndico contratar uma empresa de manutenção e achar que aquilo está resolvido, que tudo está resolvido, que ele não vai ter mais problema, né? Infelizmente, ele só descobre o problema na hora que ele acontece, né? E normalmente, quando acontece, são tragédias, são mortes, são quedas, são comprometimentos, são custos elevados de substituição de peça por mau uso, por falta de competência de quem faz a correta manutenção. Então, tudo isso precisa ser enxergado com muita antecedência, para evitar esses prejuízos todos que a gente descreveu aqui. Por isso, que eu gostaria também, aproveitando a paciência dos dois, de explicar, né, como é que o elevador chega dentro da obra, porque muitas das vezes, ou na sua totalidade, o síndico já chega no prédio, né, mesmo aqueles que recebem o prédio no início, com o elevador já montado, né? Mas a compra do elevador é um processo bastante complexo,
né, que ocorre lá durante a fase de obra e que, na sua grande maioria, ou acho que totalidade, ela é feita, diferentemente de outras situações, ela é feita através da compra do produto, né, elevador, do equipamento, mas também atrelado a isso a montagem, né? O mercado acho que praticamente dominado, vocês entendem melhor que isso, por 3 multinacionais, e são elas que no dia a dia estão aí, pelo menos na primeira etapa, que é a fase de obra, que entendo que, inclusive, eu comprei e montei pelo menos uns 56 elevadores, talvez até mais, e conheço bem esse processo e sei que há uma grande risco, né, na questão da montagem, de uma estrutura bem executada, em termos de prumo, em termos de nível, de um trabalho de acompanhamento e fiscalização dessa montagem que deve ser feita pelo engenheiro responsável pela obra, porque é ele que compra, tá? Então, antes da gente entrar realmente na questão que mais me aflige, que são os problemas maiores, eu gostaria que vocês dois fizessem alguns comentários sobre essa situação da compra, montagem, instalação, e como isso chega para vocês na hora do dia a dia da manutenção do elevador. Pois não. Pode ser, Claro. Júlio. Na sequência, eu já comecei com você, vamos lá. Tá. Não, com certeza. Assim, ó, o trabalho a consultoria em si, quando ela vem desde o início da obra, nós conseguimos ter, como que eu vou dizer, nós conseguimos ter tudo na mão. Aconteceu agora, um exemplo, nós fomos receber um elevador que já havia sido adquirido anos atrás pela construtora. E na vistoria de recebimento, a gente detecta que o elevador não tinha itens básicos, como a chave de serviço independente, para retirar o lixo, para fazer uma mudança, para parar o elevador e o do lado seguir no duplex, né, no sistema inteligente, que vê o que está mais próximo. Então, quando o zelador estava lá em cima recolhendo o lixo, ou tinha uma mudança, o elevador do lado ele não ia, porque ele entendia que já estava próximo. E um prédio de 25 andares, isso gerou um caos. Então, assim, a compra vinda de um edital de convocação, com os itens básicos, né? E esse item é básico e ele não estava contemplado. Teve que ser feito um trabalho depois de adaptação, e tudo que vai ser adaptado se torna mais caro. Se ele já vem desde a compra, ele fica mais barato. E realmente, foi um trabalho que teve que ser feito, um investimento que o condomínio teve que fazer. A construtora, em contrapartida, absorveu uma boa parte, porque ela entendeu que teve uma falha ali na aquisição do elevador, do equipamento. Tem o que também? O uso desse equipamento em obra. Não tem como usar? Realmente, é muito complicado não usar o elevador que foi montado durante a obra, quando se tira o elevador cremalheira. Então, o síndico, quando ele pega aquilo dali, ele pega um elevador que pode ter molhado durante a obra, podem ter colocado excesso de peso, e isso, o síndico que chegou e recebeu, o que ele vai dizer? Tá novo? Está na garantia? Mas não, a garantia foi da entrega lá, da montagem para a construtora. Então, assim, são muitos itens, são muitos pontos que realmente pesa para o síndico e pode pesar também para a construtora, porque o condomínio vai, primeiramente, acionar a construtora para depois recorrer à empresa de manutenção. E eu vou até mais a fundo sobre isso, né, ô Júnior? Aqui, por exemplo, eu estou acompanhando algumas obras, né, de algumas construtoras, e nós estamos participando, inclusive, do início mesmo. A gente pega o projeto executivo, né, ajudamos aí no cálculo de tráfego. Por quê? Para que nós possamos ofertar
o nosso cliente desde o início, para que a construtora compre o melhor equipamento, né, custo-benefício também, para que ele não tenha problema e nós possamos acompanhar desde a compra, desde a escolha do melhor equipamento, a programação de entrega desse equipamento de acordo com a programação de conclusão do poço, da parte da alvenaria, parte hidráulica, elétrica, enfim, que passa pelo poço. Então, nós acompanhamos tudo isso quando nós pegamos do começo. Por quê? Porque qual é o tendão de Aquiles aí? O Júlio também pode complementar depois, se ele quiser. É que a grande maioria das vezes, a construtora tem uma grande dificuldade em conversar com a fabricante que vai fornecer o equipamento. Eles têm uma alta demanda, cada um na sua questão, mas eles têm uma alta demanda e acaba desencontrando as conversas, né, as necessidades. Aí a gente acaba auxiliando nessa questão. Eu sei o que a construtora precisa e eu sei o que a montadora precisa. Então, eu consigo estreitar isso e acelerar os processos, né? Eu faço as verificações, nós acompanhamos aí a preparação do poço e simultaneamente, nós acompanhamos a produção e a fabricação até a entrega do equipamento, recebemos o equipamento, conferimos os itens que estão sendo entregues, até a pré-instalação e a instalação e depois aí a entrega final, né, que é feito ao condomínio. Então, assim, realmente, para nós termos menos problema, não quer dizer que não vai ter, mas menos problemas nessa questão de compra, entre negociação de compra do equipamento e instalação, quando nós entramos no começo, que a gente pode participar, nós temos a felicidade de participar disso, a gente reduz aí em 90%, 95% o problema pós-entrega, né, que é sucateamento do equipamento durante a obra, porque enquanto está lá a cremalheira, está ok, mas tirou a cremalheira, eles não têm essa noção de que o equipamento ali não é para isso, não é para jogar um carrinho com 200 quilos dentro, não é para jogar saco de cimento lá, qualquer jeito, não funciona desse jeito. Então, hoje a gente trabalha nessa prevenção, até mesmo quando entrega na obra, nós preparamos o equipamento, protegemos o equipamento, colocamos uma pessoa para operar o elevador, para que ninguém sucateie ele dentro, né, enquanto está usando durante a obra, que infelizmente não tem jeito, vai usar na obra, né? Então, até nisso, nós conseguimos resolver o problema, mas infelizmente ainda é um tendão de Aquiles a negociação entre construtora e fabricante sem o nosso trabalho. Eles têm muitos problemas em se conversarem, em se alinharem, né, Júnior? Não, sem dúvida. Tá sem áudio, Maurício. Aí. Desculpa. Desculpa aí. Achei bastante interessante essa abordagem, porque eu construí por mais de 30 anos e já tem mais de 15 ou mais de 10 que eu não estou à frente de obra, e realmente eu nunca vi nenhuma empresa, nenhuma incorporadora tomando esse cuidado, né? E, sem dúvida, o que você colocou, relatou, é exatamente isso. Não sei se o que você mencionou aí de estar dando essa assessoria é um condomínio fechado, onde, teoricamente, o dono da obra é o condômino e esse quer enxergar melhor, né? Mas as incorporadoras, a maioria das vezes, não tem a menor preocupação com isso, né? A gente está cansado de ver... Nesse caso, elevador... Oi? Desculpa, pois não. Nesse caso, é obra nova mesmo, são obras novas. Mas contratados por incorporação ou por condomínio fechado? Por incorporação. Por incorporação, é um diferencial bastante grande aí. Eu dou já antecipadamente os parabéns à empresa, à incorporadora que está pensando nisso, se preocupando com isso, porque eu garanto para você, eu faço inspeção de prédios todos os dias e a gente vê perfeitamente. Inclusive, a gente repete sempre aqui, né? O primeiro laudo de inspeção predial, ele deve acontecer conforme preconizado pela norma na data da entrega da edificação, e um dos maiores problemas da entrega do recebimento, sempre sim, é a questão do elevador, né? Primeiro, exatamente pelo que você comentou.
a peãozada faz a festa, né? Entra, suja, lambuza tudo, risca o inox, né? E na própria entrega do prédio, você vê que o elevador já está completamente detonado, já está completamente comprometido, até uma limpeza mais bem feita, às vezes os síndicos precisam se preocupar com isso, porque a incorporadora nem isso faz, né? Mas é uma abordagem bastante interessante e importante, que se busque as incorporadoras para poder ofertar esse serviço aqui, principalmente no Espírito Santo. Depois vou dar uma pressão no Carlos aqui, que foi o nosso convidado do programa anterior. Ele faz esse trabalho que vocês fazem de consultoria aqui no Espírito Santo, e eu vou até perguntar se isso acontece. Eu, sinceramente, desconheço, mas ficaria muito satisfeito se isso tivesse sendo uma realidade aqui no nosso cenário da construção civil, né? Tá virando Um praxe. detalhe importante, aproveitando a deixa aqui do início da montagem, é que muitas das vezes até o próprio interfone, né, que já é norma e lei há muito tempo, né, lei municipal e norma brasileira, que o elevador precisa necessariamente ter lá instalado o interfone com a interligação com a central lá de portaria e tudo mais. Muitas das vezes até isso. Eu vi agora um caso recente de que a empresa simplesmente não instalou o prédio já com quase um ano, agora que o síndico começou a se preocupar, né? Então, esses pontos são extremamente importantes de serem observados, né? Síndicos que estão recebendo obras, atentem para isso, busquem uma consultoria competente. Está aí a sugestão da Arsenal, né? Vocês estão, acho que quase no país todo, segundo o Rafael me disse, não é isso? Sim, já de norte a sul já. Então é só consultá-los, porque é importantíssimo. E não ache que estão gastando dinheiro com isso, não, porque a economia e o que vocês buscam de responsabilidade da incorporadora com isso, garanto para vocês que fazem uma excelente, uma grande diferença, né? Bom, eu queria, então, focar um pouco, e aí foi a minha preocupação, tanto no programa anterior quanto esse, nas questões de acidentes, muitas das vezes com consequência à morte, né? Que a gente tem observado na internet praticamente toda semana, tem casos novos, né? Então, eu gostaria do comentário de vocês, da preocupação de vocês com relação a isso. Pois não, Júnior? Tem sido, infelizmente, recorrente. Não só, imagina o seguinte, não só acidente com o passageiro comum, mas o acidente com o técnico, executando a manutenção. Nos grupos de elevadores que nós participamos, nem todo mundo chega a ter esse conhecimento. Então, tivemos acidente de norte a sul. Um técnico que teve um braço decepado, um técnico que morreu porque a jaqueta embolou na máquina e, claro, ficou rodopiando até parar, já não teve mais o que fazer. Então, assim, são acidentes que não ocorriam com frequência há um tempo atrás. E a gente fica sempre nos debates, nas palestras. Um outro dia eu fiz uma palestra e foi justamente voltada para o usuário comum. O que eu, como usuário, devo fazer em caso de ficar preso, em caso de queda, no contexto geral, porque a gente sempre foca muito no síndico, e o condomínio é composto de inúmeras pessoas. E esse conhecimento vai para o síndico, com certeza, mas também vai para os usuários que ajudam na gestão dele. Aqueles meninos jogando bola dentro do elevador, aquilo é a prova. Né? O outro menininho que fez xixi na botoeira é a prova. Então, assim, são coisas que sobrou para quem? Para o síndico. Né? E não foi o síndico que causou. Outro dia eu fui fazer uma apresentação do nosso trabalho em um condomínio, e, assim, foi muito legal e diferente a abordagem. Legal por quê? Legal porque a abordagem me fez refletir. Antes de eu sentar para abrir tudo que eu tinha
ia apresentar para o conselho, um conselheiro virou para mim e falou: por que eu preciso do teu trabalho se eu tenho uma empresa que emite todo ano RT e cuida do elevador? Assim, como eu não esperava, eu precisei de um tempo. E eu fiquei pensando, ai, me pegou? Mas tá, vamos lá, né? Aí fiquei pensando, de repente eu sorri. Aí ele olhou para mim e falou: tá, você sorriu, então porque você tem uma boa resposta, me manda. E eu falei para ele: sabe o quê? Que todas as empresas que tiveram acidentes fatais, não fatais, durante todo o nosso ano que passou, com mais de 60 acidentes graves, sabe que todos eles tinham em comum? A ele: o quê? Uma RT válida. Isso quer dizer que uma RT paga lá no CREA não quer dizer que o seu elevador está seguro. Ele bateu no meu ombro, né? Me parabenizou pela resposta e falou para a síndica: pode assinar o contrato, está contratado. Assim, imagina um síndico, né, chegar para você e falar: não, eu tenho uma empresa que cuida e todo ano ele emite um RT. Olha o que esse síndico está colocando em risco, o próprio CPF dele, porque ele responde civil e criminal. Então, não, Júnior, eu sou obrigado a te contratar. Não. Tem outras empresas, como o amigo mesmo falou, o Carlos esteve aí. Então, assim, eu ando de elevador, nós andamos, então eu quero todos os elevadores seguros, independente de quem vai fazer. Claro, a Arsenal tem todos mais de 500 anos de experiência, juntando todos os sócios, ok. Estamos presentes de norte a sul, ok. Somos a maior empresa de consultoria da América Latina, tudo bem. Mas, Júnior, não quero te contratar. Eu vou contratar a empresa B. Então tá, que ele execute um bom trabalho e que apresente todos os documentos, toda a documentação. Então, isso vai trazer segurança, não só para o síndico, traz para o mercado, para os usuários, para o seu filho, para o meu filho, para o meu sobrinho, para a nossa mãe. Então, assim, é um contexto geral que nós temos que trazer para perto, trazer para junto, e aumentar esse debate. O que o seu canal, o que o seu trabalho faz é sensacional. Exato. Porque ele mostra a dor, mas ele também apresenta soluções, apresenta os caminhos. Então, assim, vamos focar na segurança, vamos focar na RIA, vamos focar em todos os aparatos possíveis para verificar se a manutenção está sendo bem executada ou não. Pois não, Anderson. Pois é. Eu vou ser bem mais profundo, inclusive com o Júlio, numa situação recente. Você tem ideia das questões da segurança dos equipamentos, né? O quão é importante, não só sobre o nosso trabalho do Arsenal, mas de qualquer outra empresa de consultoria que tiver por aí, mas que tem um trabalho tão eficiente quanto o nosso. Eu fiz uma vistoria recente em um condomínio nosso aqui, né, uma determinada empresa, inclusive multinacional. Fiz a vistoria já há um tempo e aí resolvi passar no prédio lá, sem agenda, nada. Dei uma passadinha para ver como é que a gente tem feito isso, né? Uma política nova nossa de não somente na vistoria programada, mas passar esporadicamente nos condomínios para ver como é que está a manutenção das empresas, qual o nosso cliente é o mais importante ali, questão de segurança. E aí passei lá, subi, desci nos elevadores e olhei o topo de cabine, olhei casa de máquinas, aí olhei o poço, e aí a hora que eu olho em um desses poços, existe um dispositivo lá, pequenininho, que fica embaixo da polia e pesa um tensor que serve para esticar os cabos do regulador de velocidade do equipamento. Nós chamamos de micro-ruptor, enfim, cada um tem uma nomenclatura, mas ele serve para, na verdade, em caso do peso do cabo folgar, né, dilatação natural, enfim, ele vai encostar nesse micro, vai cortar o contato, ele vai abrir o contato elétrico e vai gerar um sinal lá na placa e vai parar o elevador por segurança, né? É assim que funciona, por segurança, né? Porque é literalmente uma falha, mas por segurança, para não ocorrer o problema.
E esse é um micro extremamente importante, né? Um dos mais importantes, se não for um dos mais importantes desse equipamento. Aí eu vi que tinha um fio fora dele, isso recente mesmo, aí uma semana atrás, 2 semanas atrás, fez fora dele, e estava emendadinho um no outro. Eu não acreditei, falei, eu não estou vendo isso. Porque a gente espera muita coisa, né, Júnior? Mas a gente não espera isso. Porque isso é uma irresponsabilidade gigante, estratosférica, né? É justa causa, literalmente, que é o que vai acontecer. E eu tirei foto na hora, que isso é o nosso trabalho, tirei foto, fui lá em cima, puxei a chave, chamei o zelador, avisei ele, falei, avisa o síndico, abre um chamado agora, enquanto eu estou aqui, e pede para a empresa vir aqui. Ele simplesmente jampeou, emendou o fio de uma das peças mais importantes que tem em um elevador. Se caso ele, por algum motivo, seja mecânico, seja elétrico, dispare em alta velocidade ou acima da nominal, que é a velocidade que nós usamos, ou ele vai bater lá em cima na casa de máquina, ou ele vai entrar na mola lá e isso vai provavelmente causar um dano muito grande, não só no equipamento, como nas pessoas que estiver dentro do equipamento. Então, você imagina aí, nós estamos falando de não é qualquer empresa, são multinacionais, extremamente conhecidas, fazendo isso. E aí você fala, eu confio porque é multinacional. Eu vou contratar porque a empresa tem nome. E, infelizmente, hoje não quer dizer nada. Nada. Infelizmente, não quer dizer nada. A gente sabe que existe um fator pessoa, né? Existe o fator humano ali. Sem dúvida. Mas, infelizmente, não quer dizer nada. Eu como consultor e como ex-técnico não existe, né? Ele continua técnico, mas a gente, apesar de eu comichar a mão para arrumar, eu não posso fazer isso, mas como técnico de campo, que fui por muito tempo, acho inadmissível, tendo em vista a importância e a gravidade que é um item desse estar nessa situação. Então, aí vocês terem uma ideia de como está hoje o mercado das empresas de elevadores de modo geral, mas infelizmente nesse caso foi uma empresa muito conhecida. Então, assim, é decepcionante para mim, como um técnico de campo por muito tempo, acredito para o Júnior também, é decepcionante para a gente. Então, hoje, graças a Deus, o nosso lado, o meu lado, que nós mudamos para essa área de ser um consultor, de ser um inspetor, né, de qualidade nesse sentido, ela está muito mais importante e muito mais necessária do que as pessoas imaginam, do que os síndicos imaginam, do que os gestores de condomínio imaginam. Então, assim, nesse caso, eu parei o elevador, puxei a chave, esperei eles chegarem, independente do orçamento, põe para funcionar, põe para rodar, põe a peça no lugar, depois a gente resolve o problema da parte da administração, de que foi feito, por que foi feito. Não quero saber agora o culpado, eu quero que resolva. E aí, você imagina o restante do que vai acontecer. Mas aí é para vocês terem uma ideia, o Júnior sabe disso, mas a ideia da gravidade que é hoje você confiar totalmente numa empresa de manutenção, numa mantenedora, numa multinacional, de um modo geral. Aí eu te pergunto, quando que o síndico iria saber disso? Jamais, né? No dia do acidente. Se bobear, não foi nem na casa de máquina, né? Nunca nem foi na casa de máquina. Tem alguns comentários e algumas perguntas aqui, eu já vou comentar, mas só para não perder a sequência, eu perguntaria a vocês dois, vocês atribuem a isso, a essa dificuldade aí grande com mão de obra, né, que, pelo que eu entendo, acontece tanto na montagem quanto na manutenção, a questão da terceirização. Por quê? Por que eu pergunto isso? Porque a coisa de 10, 15 anos atrás, quando eu comprava e instalava elevadores, em 100% dos casos, a mão de obra era própria, eram das multinacionais. E a gente via que sim, tinha qualidade de mão de obra. Mas os últimos que eu acompanhei, não como instalação minha, né, própria, mas de terceiros fiscalizando, a gente observa sempre agora que tem empresas terceirizadas fazendo esse trabalho. Seria esse um dos motivos, Anderson Júnior? Olha... Pode responder, Júnior.
a mão de obra qualificada, vamos pensar assim, para ela ficar qualificada, primeiro tem que ter essa mão de obra e ir se trabalhando gradativamente para se alcançar esse patamar. Infelizmente, quando eu olho hoje para as escolas técnicas, a gente, nós estamos sempre vendo sobra de vagas. Na minha época, faltava vaga. Nós tínhamos prova de seleção para poder estudar. E hoje não, hoje sobra vaga e tem cursos que estão sendo reduzidos, infelizmente. As pessoas dessa época estão se aposentando ou já se aposentaram. A questão da terceirização, como a empresa ela é responsável plena pela terceirização, eu não colocaria muito, né, como a terceirização, mas eu colocaria como a falta de inspeção também da empresa contratante. Porque eu vou citar um caso agora de Balneário Camboriú. Uma multinacional foi lá, montou um elevador para uma grande construtora e passou pelo controle de qualidade da empresa de manutenção. Nós chegamos, fizemos a nossa vistoria e foi apontado 2 páginas de pendência. Então, assim, o que o controle de qualidade dessa empresa fez nessa obra? E assim, itens críticos. Nós tínhamos ali itens de freio, do freio da máquina. Nós tínhamos itens de indicadores, como o Maurício citou, interfone. Meu Deus, o interfone não funciona, fiquei preso, e agora? Eu não tenho sinal no poço. Então, assim, temos um déficit gigantesco de mão de obra e vamos seguir tendo. Isso aí é caso perdido. Eu não sei como vai ser o futuro, né? Não sei como vai ser o futuro, por quê? Porque cada vez mais os jovens pouco se interessam pela área técnica. Então, assim, vamos pensar para o futuro. De onde a gente vai tirar essa mão de obra? Tem empresas que estão criando, né, estão criando universidades internamente ali, dando capacitação. Só que se essa empresa não faz essa verificação também em obra, fica complicado também até para eles, né? Então, o nosso trabalho vem depois e aponta o que para eles estava correto. É por isso que cada vez mais aqui o Estado de Santa Catarina tem adotado muito isso, de antes de passar o elevador para o condomínio, fazer essa vistoria, para o síndico ter mais tranquilidade, né, e mais documento em mãos para qualquer ação futura. Ok. Pois não, Anderson? Algum comentário? Vamos lá, tem sim. Então, olha, eu vou te falar, nós temos aqui uma grande quantidade, né, como eu havia dito anteriormente, uma grande quantidade de acompanhamento hoje de obras novas, né, e já condomínios já prontos há muito tempo, e realmente existe uma defasagem de qualidade de mão de obra gigante. Nós, infelizmente, estamos entrando numa era, e o Júnior depois pode confirmar isso aí, os técnicos estão virando trocadores de peça. Trocadores de peça. Isso quando eles realmente acertam nos diagnósticos. No caso de equipamento já pronto, que é só manter o equipamento, né? Fora a defasagem na qualidade da montagem. Tem supervisores aqui, de um modo geral, a nível Brasil, mas tem supervisores de montagem que estão desesperados porque tem uma venda alta, uma saída alta do equipamento, mas não tem mão de obra para montar. E aí, quando começa a chegar o prazo de montagem, de entrega, da pré-instalação e instalação dos equipamentos, não tem mão de obra. Aí o cara tem lá 5 equipamentos, 10 equipamentos para montar num prazo de 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano, vai. E tem um montador, um especialista. Não estou nem falando de ajustador.
O ajustador é o cara que entrega o equipamento parametrizado, certinho, abrindo, fechando porta, bonitinho, em todos os andares, enfim, toda a parametrização que tem que ser feita e conforto do equipamento e segurança, o ajustador. Mas o montador, que é o cara que literalmente pega no pesado e tem que entregar um equipamento liso, simétrico, tá difícil. Então, a gente já começa a sofrer aí, né? Então, assim, eu estou sentindo isso na pele agora, acho que o Júnior também, mas eu estou sentindo isso na pele muito mais, porque estou acompanhando desde o início, desde a compra do equipamento, a escolha do equipamento, a compra, a pré-instalação, enfim, todo esse acompanhamento. Então, óbvio que nós tentamos da melhor forma possível, evitar que isso aconteça, né? Literalmente cobrando das empresas a capacitação do montador, mas é óbvio, a gente sabe que existem as limitações, por quê? Porque não tem mão de obra qualificada. Eu não falo somente da qualificação de formação, tá? De cursos, tecmecânico, eletrônico, comandos elétricos, não é isso. Eu estou dizendo do treinamento em si para montar aquele determinado equipamento, dedicado para aquele equipamento. Né? Um exemplo, você entra como montador aí, homologado numa Atas da vida, vamos falar, e ter um treinamento dedicado. Não tem. Então, assim, eles ficam lá alguns meses, mas de repente não foi o suficiente. E quem que está para ver isso aí? Ninguém. Então, a gente começa a ver na obra, em campo, a defasagem e a qualidade técnica da montagem, da mão de obra de manutenção, muito ruim, muito ruim. Chega, infelizmente, a dar pena e nos preocupar, como o Júnior disse, a gente não sabe como vai ser o futuro, porque hoje o crescimento horizontal já não tem mais para onde ir, é vertical. Né? Nós estamos falando de nível Brasil, não, nível mundo. Nosso crescimento agora, de em diante, os próximos 40 anos, 50 anos para frente, o crescimento é vertical. Não tem quase para onde crescer. Mais onde crescer. E aí, como é que vai fazer? Né? Como vai fazer? Para onde vai crescer? Como é que a gente vai vender, subir aí as residências, sendo que a gente não tem uma qualificação no sentido de montagem de um elevador, de qualificação da manutenção do elevador? Entende? Então, assim, é muito preocupante, sim, e está sendo o tendão de Aquiles, a qualidade técnica do técnico em campo da manutenção e a qualidade dos montadores, de um modo geral. E a consequência inevitável de uma montagem mal feita é um equipamento que vai ter um custo de manutenção altíssimo, né? A bomba depois realmente acaba ficando na mão dos condôminos, né? Por isso é que a gente insiste sempre, né? Inspeção predial, a inspeção do elevador é fundamental para que você tenha um equipamento e uma edificação cuja manutenção é compatível, né? Em que pese o brasileiro tem sempre uma dificuldade muito grande de pensar na manutenção preventiva, né? Acaba ficando, quando muito, com a manutenção corretiva, mas é fundamental, né? Eu vou pedir mil desculpas às pessoas que fizeram perguntas aqui, mas me surgiu uma curiosidade aqui da minha época ainda. Dos últimos elevadores que eu comprei, me foi ofertado um elevador que tinha capacidade de se autodiagnosticar. Não sei se é exatamente isso o raciocínio ou o que me foi oferecido à época, mas é que, através da internet, que à época ainda não tinha nem tanta qualidade quanto tem hoje, né? Ele conseguia mandar a uma central a informação de um possível defeito, a necessidade de manutenção e tudo mais. Mas eu não vi esse tipo de equipamento evoluir, ou essa tecnologia me parece que estagnou, não deu certo. É falta de conhecimento meu, ou isso realmente não está sendo implantado? Olha, vamos lá. Vamos dizer que são os dois. A tecnologia está aí, existe, mas não funciona. Exato. Ela existe. Quando se vende, porque isso é pago, e não é barato, não é barato. Então, assim, quando se vende o serviço, é um contrato à parte. Quando se vende o serviço, ele vai diagnosticar, vai gerar relatório, ele vai abrir chamado.
Aí eu pergunto para os síndicos que estão assistindo, vocês precisam abrir chamado ou não? Então, assim, eu escutei isso de um síndico agora, nosso cliente, ele falou, Júnior, eu quero que cancele esse serviço, porque é o meu zelador que abre o chamado toda vez. E toda vez eles chegam aqui, eles não sabem o que ver. Então, o que esse aparelho está fazendo? Aí entramos em contato com a empresa, cancela porque realmente não tem funcionado. Serve para quê? Um relatório de chamado. Vai te gerar um relatório de chamado. Isso aí, com o sistema em 5 minutos, se tem acesso. Então, é um custo a mais para o condomínio e a promessa de entrega realmente não ocorre. Tanto que os clientes Arsenal que têm esses serviços não pagam por ele. A gente se quer deixar, vai deixar por conta própria. O condomínio não vai pagar. Por quê? Porque a gente sabe que não funciona. Infelizmente. E os detalhes, né, Júlio? Os que folcloricamente funcionam, ele simplesmente antecipa o chamado que o zelador, enfim, a pessoa do condomínio vai fazer. Ele faz um chamado lá eletrônico, a pessoa que está passando na região recebe lá um sinal no celular e ele tem que ir de qualquer forma no prédio para resolver o problema. Então, assim, se é para fazer isso, não há necessidade alguma, porque de qualquer forma, sendo a abertura de chamado, sendo ela humanamente feita, vai precisar da ação do técnico intervir, diagnosticar, colocar lá, plugar lá o scanner, o tecladinho lá, para poder puxar a falha exatamente, né? Porque ela não passa totalmente qual é o problema, e ele vai ter que resolver do mesmo jeito. Então, assim, realmente é um custo que eles acabam entubando a goela abaixo quando a pessoa não tem uma informação exata de como funciona, e que quando ela entender, ela vai com certeza cancelar esse contrato, essa parte desse contrato. Infelizmente, pelo menos na época, me pareceu uma evolução, uma tecnologia revolucionária, né? Me parece, pelo que vocês estão me falando aí, que o que foi ofertado à época para mim, na prática, não se concretizou. Eu acho que na época ainda nem existia elevadores montados nessa tecnologia. E parece que não veio a funcionar, ou pelo menos não gerou a expectativa que foi criada. Bom, vamos lá. O Ted Gomes, agradeço aí a participação, Ted. Ele pergunta aqui, ele comenta, na verdade, né? Precisamos de mais fiscalização nos condomínios para que a segurança em todas as áreas da edificação. Sem dúvida, trazendo ao nosso a tema do dia aqui, é exatamente isso que nós estamos sugerindo, né? Que o síndico ele tenha não só o seu contrato de manutenção, que esse é inevitável, ele não vai conseguir conviver sem, né? Mas que ele tenha empresas e profissionais capacitados que possam auditar, que possam verificar e dar a correta a instrução e destinação desse trabalho que deve ser feito, correto, Júnior? Exatamente. Eu sempre indico os nossos síndicos, assim, síndicos da nossa carteira, estou sempre indicando, meu querido, minha querida, vai executar uma obra, não executa ela sozinha, contrata uma consultoria de um engenheiro civil, isso vai te gerar uma economia. No final gera economia, no início o brasileiro tem isso, né? Tudo é gasto, mas nem sempre é gasto, porque isso é um trabalho que lá fora já é muito consolidado. Na Europa, para você começar uma obra, eu morei 5 anos na Europa, para você iniciar uma obra, você tem tanta licença aprovada que realmente vai andar direitinho. Vai dar problema no meio do caminho? Toda obra vai dar um problema, mas assim, já tem para quem recorrer, tem seguro, tem todos os aparatos necessários. Aí o síndico que coloca ali o CPF dele, eu escuto dele, como eu escutei semana passada, ele fala assim, Júnior, eu queria contratar essa empresa. Aí eu falei assim, tá, vou ver, por quê? Eu preciso da CNDs, eu preciso de um seguro de responsabilidade civil, eu preciso de um engenheiro responsável. Aí lá, precisa disso tudo? Eu falei,
Foi claro que precisa. No final das contas, é o condomínio que paga a conta se der algo errado. Fomos atrás, eles não têm seguro, eles não têm engenheiro responsável. Falaram para ela que engenheiro e ART é só para obras novas. Nossa. E ela ainda insiste que quer contratar. Eu falei assim, olha, nem sonhando. E se a senhora bater o pé, porque, claro, a responsabilidade é da senhora, a senhora que determina, nesse caso, a Arsenal manda rescisão, porque não tem como trabalhar com uma empresa que, se uma pessoa vier a tropeçar, como aconteceu recentemente, um mínimo tropeção, a senhora bateu com a cabeça no corrimão, deu tudo certo, levou para o hospital, medicamento, fez os curativos, pagou todos os custos, foi R$50 mil num tropeção. Imagina na perda de um membro, imagina em um óbito. Tem assim, até a empresa que propõe uma coisa dessa, nem ele sabe o que ele está fazendo. Então, assim, é assustador, com tanto conhecimento no mercado, síndicos ainda terem uma dúvida na contratação. Será que eu preciso mesmo de um seguro civil? Eu falei, mas como que não precisa? O condomínio é que paga. Alguém vai pagar a conta. Isso aí o síndico tem que ter certeza. Se a empresa tem seguro, o seguro da empresa paga. Se a empresa não tem seguro, quem paga? O condomínio, na pessoa dos condôminos e a cargo maior do síndico. Exato. Ô Anderson, antes de você fazer o seu comentário, deixa eu ler só uma pergunta que, na verdade, ela já se autorresponde, né? Mas é importante que segue na mesma linha. A Márcia Alves, ela é síndica, pergunta como pode ter certeza de que a manutenção mensal preventiva está sendo executada corretamente, né? Na sequência, ela comenta que o condomínio tem apenas 1 ano, e que ela teve muitas chamadas sobre provavelmente algum defeito e que, em função disso, está sendo obrigada a contratar uma auditoria externa, né? Basicamente, é exatamente isso que a gente está orientando aqui, né? Está recomendando. Não que você espere ter o problema para poder contratar, mas que você tenha essa assessoria, essa consultoria externa, né? Que possa lhe dar suporte para você ter certeza que aquilo está sendo feito, não vai lhe causar um prejuízo. E quando o resultado desse prejuízo é apenas financeiro, ainda está muito bom. O problema é que quando o resultado desse problema é morte, aí a situação, como o Júnior estava comentando aqui agora, é muito pior. Correto, Anderson? Perfeito. Maurício, infelizmente, ela não tem como saber, ela não vai ter como saber, sem ter hoje seja qual for, uma empresa de consultoria, que faça uma inspeção como a nossa, ela não vai saber se está sendo feito corretamente, se é que está sendo feito, né? Nós temos aí vários casos do técnico chegar no condomínio, e também, não vamos responsabilizar a pessoa em si, mas a alta demanda, às vezes, que ela tem, né? Às vezes tem 10 elevadores para fazer em um dia, né? Aí você chega lá no prédio, o técnico veio aqui fazer vistoria, veio, quanto tempo ele ficou? Ficou 18 minutos. 18 minutos é o tempo do cara da entrada na portaria, pegar a chave da casa de máquinas, pôr a mala nas costas e subir. Chegou na casa de máquinas, ele assina os documentos lá, coloca xizinho em tudo, joga um óleo na guia e vai embora. O que ele olhou? Então, ela não vai ter certeza, infelizmente, sozinha, sem uma consultoria especializada, ela não vai saber se está sendo feito corretamente a manutenção preventiva e corretiva, enfim, não vai saber. Então, às vezes, o reflexo da falta dessa manutenção, nem estou falando da parte da montagem, é literalmente a mão de obra preventiva. Né? Nós temos aí 3 princípios básicos de uma manutenção preventiva: limpeza, lubrificação e reaperto. Se esses 3 itens básicos, principais, não são feitos, o mais complexo piorou.
O mais complexo piorou. Mas eu entendo, eu sei, não, tem uma alta demanda, tem, mas não dá para usar isso como muleta. Não dá. E, infelizmente, isso tem sido feito, tem acontecido muito, muito. A manutenção preventiva não é feita corretamente e gera um excesso de chamados, um excesso de orçamentos absurdos, inclusive, né, e muitas vezes desnecessários. Aliás, a grande maioria das vezes desnecessário, mas o síndico não consegue fazer nada. Ele somente vai aprovar, né, porque não tem, nem é obrigado a ter um conhecimento para dizer sim, isso é válido, realmente tem que ser feito. Não, isso não precisa ser feito. Ele não vai conseguir, né? Então, Maurício, basicamente, sobre essa questão de manutenção, como é que ela vai fazer? Não adianta, ela sozinha não vai conseguir ter um entendimento suficiente para evitar esse tipo de coisa, porque, como nós estamos explicando aqui, a grande maioria não consegue ter um bom atendimento devido a altas demandas, devido a vários fatores aí das empresas, mas não fazem uma manutenção bem feita. E eu não estou falando só na minha região, é nível Brasil aí, tá? Infelizmente. E uma coisinha rápida aqui em relação ao que nós estávamos falando antes, da questão de ofertar itens para o condomínio, para o síndico, para o zelador, enfim, para o gestor de condomínio, perdão. Nós temos aí, às vezes, alguns conflitos em relação, por exemplo, ao sistema de resgate automático, né? Eu não sei, o Júnior pode me ajudar depois nisso, mas a maioria dos sistemas de resgate automático que as empresas ofertam, eles só funcionam se faltar as 3 fases. Deu um problema no prédio, acabou a energia, fiquei preso. Nossa, mas eu tenho o resgate automático. Não funciona. Aí você vai falar para o cliente, mas você tem equipamento, mas eu tenho aqui, não está funcionando. Aí começa a brigar com a mantenedora, enfim, com a conservadora, com a gente. Não, mas eu tenho. Gente, vocês têm. Mas ele só funciona se tiver falta de 3 fases. E detalhe, alguns condomínios têm gerador. Existe um conflito muito grande nisso. Então, até nisso tem que tomar cuidado. Porque ele vai pagar quase um outro elevador para ter um sistema de resgate automático e que às vezes não vai resolver muita coisa. Porque é só numa falta total aí das 3 fases de equipamento da energia da rua que vai fazer o equipamento dele funcionar. Entendeu? Então, assim, respondendo as 2 perguntas, infelizmente tem essa falta de conhecimento vai causar todos esses conflitos, ô Maurício. Ok. Ô, Márcia, eu acho que o nosso programa vai fazer toda a diferença para você, né? As informações, as orientações e as recomendações estão sendo dadas aqui. Por isso é que, se você tem realmente interesse em resolver o assunto, está aí a sugestão, né? O Anderson, foi importantíssimo você ter feito esse comentário, que agora há pouco me veio aqui à memória, há não muito mais de um mês, eu tive num prédio fazendo vistoria, e por algum motivo que eu já não me lembro mais qual foi, o síndico fez um comentário, e aí com certeza eu não vou informar quem é, provavelmente se ele esteja me assistindo ele vai saber, né? Mas eu tenho aqui escondido uma chave do elevador. Isso é literalmente um crime. Eu chamei a atenção dele, mas acho, pelo que eu entendi, não resolveu muito, não. Ele não deve ter devolvido aquela chave do elevador, né? Isso corrobora o que você está falando aí. A chave de retirada da pessoa, né? A chave da porta do elevador, que, em caso de algum pane, né, o que você comentou agora, não é o síndico que tem que tirar, não é zelador, não é ninguém. É necessariamente o Corpo de Bombeiros ou uma empresa especializada para fazê-lo, né? Gostaria que vocês enfatizassem isso aí e orientassem corretamente, porque fiquei muito preocupado com um comentário dele de que ele estava fazendo um grande negócio em ter aquela chave. Júnior, fica à vontade. A NBR é a 16083. Então, nós temos uma NBR que proíbe que qualquer outra pessoa que não seja, ainda cita, bombeiro militar, até um bombeiro civil, vai ter que ter um devido treinamento e o condomínio vai ter que assinar o termo, que normalmente não se assina. Então, assim,
porque realmente você está transferindo toda a responsabilidade da empresa para o empreendimento. E o síndico, quando pega, ele, opa, calma aí, vamos ficar conversando com a pessoa, vamos deixar ela tranquila, porque está mais complicado do que eu pensava. Eu achava que era só assinar e está feito. Não. Então, assim, grandes complexos, esses vão lá, assinam por quê? Porque tem todo um aparato seguro para isso. Então, assim, eles vão lá, assinam um termo, dá treinamento, participam de treinamento, e com isso vai ter, assim, um resgate da forma correta, como se fosse uma empresa de manutenção, mas ele teve que assinar um termo para isso. Então, síndico, síndica, gestor, zelador, não faça isso jamais. E não tenha a chave na portaria. Por quê? Eu dei uma palestra para um curso de zeladores, e quando eu falei nisso, uma zeladora falou que o pai da criança sabia que tinha essa chave na portaria, a criança que estava ali retida no elevador, e ele assediou a zeladora, ameaçando mandar embora, com tudo o que foi possível naquele momento, e ela chorando pegou a chave e foi lá abrir. Ainda bem que estava num nível de segurança, mas imagina se não estava. E essa criança cai no poço como aquele senhor que tentou sair sozinho do elevador. A responsabilidade que era da empresa caiu na zeladora, automaticamente caiu para o síndico. E o pai ia falar o quê? Eu não falei nada disso. Eu só falei que precisava tirar meu filho, minha filha. Eu não mandei que ela fizesse isso, por quê? Qual o peso que vai ter ali naquele momento? Infelizmente. Exato. O pai ou uma zeladora? E ela contou essa história chorando. E aquilo me gerou um alerta. E eu até fiz um vídeo, eu fiz um shortzinho e coloquei, né, no meu canal no YouTube, pedindo a conscientização de síndicos, de gestores e também, principalmente, do zelador. Não façam isso. Ela está no elevador. A única coisa que vai ficar de complicado na vida dela é que ela provavelmente vai ficar sem internet. E isso vai gerar um caos. Mas é só isso. Né? No mais, não falta ar, não falta nada. Mas os cabos quebram, arrebentam. É filme. Na maioria das vezes é filme. Infelizmente, o filme está vindo para a realidade, com tantos acidentes que estamos tendo nos últimos tempos, nos últimos dias, infelizmente. E nós vamos ver o quê? Um cabo de aço que partiu, um cabo de aço que já estava oxidado, que já estava com as tranças rompendo, e como que essa empresa de manutenção não verificou isso? Na verdade, são 3, né? Tem uma tripla segurança, não é isso? Sim. Tem o freio mecânico, tem o freio elétrico. Nós temos muitos dispositivos que realmente tornam o elevador o meio de transporte não operado por homem mais seguro do mundo, né? Porque o operado ainda é o avião. Então, assim, nós temos muitos aparatos de segurança. Porém, se tiver jampeado, como o Anderson falou, se tiver com cabo partindo, como nós pegamos numa vistoria, isso fica irrelevante, toda essa segurança. Imagina o seguinte, uma auditoria nossa, ela gera para o condomínio um tempo de quase 3 horas de equipamento parado. E na manutenção é feita em 18 minutos. Algo está errado. Algo está errado. Tem alguma coisa que não está certa, é verdade. Ô, Anderson, é só uma ressalva, aproveitando a deixa aqui que o Júnior me deu. NBR, norma brasileira, ABNT, não é regulamento, não é opcional. A gente repete todos os programas aqui, infelizmente, toda vez que eu converso com alguém, mas é norma. Não, mas norma não é lei, norma é lei. Artigo 39, gravem isso, senhores síndicos. Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Essa lei tem mais de 30 anos, não tem a menor
no Brasil tem essa história de que você não pode alegar desconhecimento, mas o Código de Defesa do Consumidor, mais ainda, está claro lá, não se pode desconhecer, a norma é lei. Então, tudo que está sendo comentado aqui é baseado em norma e é lei. Então, não existe motivo para não ser atendido. Mas, Anderson, só comentando aí o assunto que o Júnior comentou, não é só o risco da queda, né? Você, como falou da questão de fase, a energia pode voltar e o equipamento voltar a funcionar e rachar a pessoa no meio. Não existe esse risco? Sim, não muito. Infelizmente, Maurício, o que pode acontecer, até com a gente, né? O Júnior comentou logo no começo da nossa conversa, o índice, na verdade, de maior acidente não é com o usuário, não são com os passageiros, são com os técnicos. Porque tem uma questão de excesso de confiança e aí tem uma questão também de situação de equipamento, né? Então, assim, nós temos, infelizmente, vídeos, eu fiz muitos cursos de comando de elevador de multimarcas e neles passava em alguns momentos, algumas partes de acidente para conscientizar a gente mesmo, né? E alguns recentes, acho que o Júnior comentou, de um senhor, a criança entrou, acho que, sei lá, de 10 anos, entrou batendo a bola dentro do elevador, sei lá, 20, 30 andar, e parou, o elevador parou, o menino chamou, e o zelador, coitado, com toda boa vontade do mundo, foi lá para resgatar a criança, falando essa questão do acesso inseguro, né, que tem que ser só o bombeiro militar ou o técnico responsável da empresa, e abriu a porta e foi pegar o menino no colo, né? A hora que ele pegou a criança, o elevador estava para cima do peito dele, então tinha um vão embaixo. Eu acho que esse equipamento, inclusive, estava sem o tapa-vista. O Júnior depois pode tirar essa dúvida, não lembro mais. E ele escorregou pelo braço do senhor e entrou, caiu ali. Ele entrou no buraco do poço e caiu. E, enfim, nós já sabemos o que aconteceu. Aí você imagina a situação desse senhor. Imagina a situação do síndico que provavelmente sabia que esse senhor fazia esses acessos para tirar o passageiro, né? Então, assim, é um caos, infelizmente, mas precisa ser conscientizado. Esse tipo de problema com o elevador de um modo geral, não põe a mão se não for o técnico da empresa responsável, civil, criminalmente, inclusive, através de um contrato, né? Ou um bombeiro militar. Não tire, não põe a mão. Ah, mas tem fobia, enfim, tem as sérias situações que são relatadas. Eu estou morrendo de ar, falta de ar, eu tenho claustrofobia, eu quero sair daqui, bate na porta, quebra lá dentro. Não tem problema, mas não abre a porta, porque ele está retido, porque a gente fala, né, o Júnior sabe disso, a gente tenta ressignificar isso, né? Foi uma coisa que o Rafael passou para a gente há muito tempo, faz muito sentido. O elevador reteve a pessoa lá dentro, não é porque, nossa, eu retive porque agora está com problema. Realmente ele te reteve lá dentro porque alguma coisa do lado de fora está com problema, que é o que nosso pai, nossa mãe faz com a gente quando a gente é pequeno, não entende as coisas ainda. Quando acontece alguma coisa ao nosso redor, o que ele faz? O que nosso pai e nossa mãe faz? Protege a gente, porque alguma coisa ao nosso redor está errada, não é? Então, a gente tenta ressignificar para as pessoas que usam o elevador e têm algum medo por segurança, porque alguma coisa lá fora está errada. Então, na hora que ele liberou vocês e voltou a funcionar, naquele momento é porque está ok, vocês podem sair em segurança. Então, é necessário, obviamente, a conscientização, a orientação aos zeladores, aos síndicos, aos gestores de condomínio, essas ações, para não deixar ninguém ir lá ter uma chavinha escondida, guardar lá, eu vou lá abrir. Mas é boa vontade, boa intenção. Não funciona, vai dar problema. Né? Infelizmente, vai causar problema. Não tem muito o que falar sobre isso. É não fazer, é não pôr a mão. Ok. Você quer fazer algum comentário, Júnior? Eu posso fazer uma outra pergunta a vocês que nosso tempo já tá no limite, mas eu acho que é importantíssimo que vocês expliquem claramente, né? Por quê? Porque nós temos a questão do RIA, né?
muita gente sequer sabe o que se trata, né? E o mais importante é que nós temos algumas prefeituras, pelo menos a nível de Espírito Santo, algumas muito poucas prefeituras que sim fazem a exigência, né? E aí, muitas das vezes, porque é exigido, o síndico pede, atende, mas muitas das vezes não faz nem noção, não tem nem noção do que é um RIA, né? Mas, por outro lado, nós temos inúmeras prefeituras que não têm a menor a exigência sobre isso e que, por consequência, os equipamentos estão funcionando daquela maneira que vocês conhecem bem. Então, eu gostaria que vocês fixassem bem ao síndico, ao gestor de condomínio, né, o que é um RIA, quando ele é necessário e qual a importância. Certo. Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa de manutenção de elevador e a minha prefeitura, ela exige o RIA. Como em São Paulo, quem executa essa inspeção? A própria empresa de manutenção. Como que eu vou gerar um RIA condenando que durante um ano eu não fiz nada e deixei o elevador sucateado? Isso aconteceu aqui em Balneário. Isso O síndico acontece, assumiu... isso deve acontecer ad eterno. O síndico assumiu, pediu RIA, mesmo não sendo lei aqui, ainda não é, nós estamos trabalhando para isso. Ele pediu, a empresa foi lá e entregou, ok. E ele olhou e falou, tem muito ok para um elevador igual da dona Márcia que não para de dar defeito. Eu disse, Júnior, vem cá, faz uma proposta, vai lá e executa essa vistoria. Nós executamos e, infelizmente, da nossa auditoria, surgiu um orçamento de R$150 mil. Aí eu falei, Júnior, eu contratei vocês para... Eu falei, olha, o senhor nos contratou, eu sempre cito para o síndico. Primeiro ponto, segurança. Segundo, economia. Essa é a ordem. Aí ele, não, tá certo. Então, dali foi gerado um orçamento que teve que trocar cabo, teve que trocar polia, porém, a polia danificou por conta da não equalização dos cabos. E isso foi comprovado, porque os 4 canais que os cabos estavam tensionados estavam intactos, e o canal que o cabo estava folgado, o canal estava todo deteriorado. Nós conseguimos que os itens polia do orçamento fossem abonados. O cabo realmente já estava na época, mas a polia não precisava. Porém, com essa auditoria, com esse apontamento, o síndico economizou, foram 20% de desconto em 140, tá aí a conta. Então, assim, foi um valor considerável. Pagou mais até do que 2 polias. Então, assim, o RIA, tendo executado pela empresa que cuida do elevador, fica um pouco relativo. Agora, sim, se esse RIA fosse executado por uma empresa independente, aí a coisa muda, porque vai ser apontado a realidade. Não tem volta. São itens com foto. Tá tudo fotografado, então não tem como dizer assim, você inventou. Não, tá aqui. Tá o paquímetro medindo a espessura do cabo, tá aquele jogo da cabine, os coxins, os tão falados coxins e patins que algumas empresas falam, que em um condomínio que nós atendemos, a empresa bateu o pé que tinha que trocar, fomos lá, olhamos, se vocês batem o pé que tem que trocar, ok, a gente aprova, com ressalva, com desconto e negociação em ressalva. O que aconteceu? Deu uma semana, eu fui no condomínio, peguei o saquinho de patins em cima da cabine. Na hora, foi a notificação e a justa causa. Tá aí. É isso. Imagina. Pois não, Anderson. O Júnior citou uma situação aqui, eu vou citar uma bem parecida.
Eu estava atuando em um condomínio em São Paulo, acho que era 18 equipamentos, e eles tinham feito o RIA, a empresa fez o RIA recente, tinha, sei lá, 2 meses, e ele estava com a quarta queima de um inversor lá, e era em torno de 25 mil o inversor, para esse comando, para esse elevador. O síndico nos contratou na época lá, a gente fui lá fazer a vistoria, ele falou, Anderson, cara, eu tenho RIA aqui, tá dizendo que tá tudo ok, obviamente fornecido pela própria mantenedora, mas, cara, já é o quarto inversor que eu troco em 6 meses, né? Falei, nossa, tá. Aí fizemos a nossa vistoria, um monte de coisa errada, inclusive de instalação. Eu peguei lá no extremo superior, lá sem casa de máquinas, eram equipamentos sem casa de máquinas, no extremo superior, quando eles fizeram a instalação, agora eu não lembro qual é a norma, eu não lembro a norma aqui de cabeça, mas ela pede que os cabos de potência sejam afastados de 5 a 15 centímetros do cabo de sinal, do cabeamento de sinal, né, de cabine e comando. E lá dava aquele chumaço amassado, tudo junto, passado um forca-gato de fora a fora, e queimando inversor, e aí, enfim, eu cheguei lá, estava com o inversor queimado, o elevador parado, eu liguei para a empresa, eu queria falar com o responsável, aí falei com o técnico não sabia porque estava queimando. Falei com o supervisor de campo, não sabia o que estava acontecendo. Gerente de campo, não sabia o que estava acontecendo. Foi parar onde? Comercial. Isso porque um foi passando para o outro, tá? Não foi eu que quis ligar, não. Eles foram passando para o outro porque eles não sabiam. Eu falei, gente, vocês querem que meu cliente troque o quarto, tem RIA, recente, o quarto inversor, e vocês não sabem o que está causando a queima do inversor. Como é que eu vou fazer? 100 mil reais em 6 meses. Eu preciso que vocês me dêem um fato, que é como nós trabalhamos. Eu quero que vocês me provem por dados e fatos qual foi o fato gerador da queima desse inversor. Porque senão eu vou colocar o quarto inversor, o quinto inversor, o sexto inversor, e vocês não sabem o que está gerando isso. Aí, rapaz, na hora que chegou no comercial, eu questionei ela, a comercial, na época a mulher, ela falou, olha, Anderson, eu realmente não sei o que te dizer. Eu esperava a resposta da minha equipe técnica de campo, mas ninguém sabe o que está acontecendo. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, vocês vão diagnosticar primeiro o fato gerador desses problemas, porque o RIA de vocês diz que está tudo bem, mas eu tenho 4 inversores queimados em 6 meses. E aí depois a gente entra com a questão da aprovação. No fim das contas, Maurício, era exatamente a questão da fiação, tudo junto, lá gerando problemas elétricos, gerando resistência, problemas de impedância, de sinal, queimando o inversor. E aí a consequência foi que eles nos deram 2 inversores à cortesia, um para guardar e um para instalar e resolver o problema do cliente. Isso porque tinha RIA recente. Ou seja, não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque é a própria empresa que cedeu. A própria empresa, ela não vai gerar prova contra ela mesma. Infelizmente é isso. É assim que funciona. Sem dúvida, infelizmente. Bom, nós estamos chegando a quase 1h20, são 20h18, e atendendo a um pedido do Sérgio, e também porque, apesar de eu não gostar, mas tem muita gente que gosta do futebol que está chegando aí, né? A quarta-feira a gente tem esse impedimento aí de não prolongar muito, porque realmente tem o futebol que atrapalha. Mas ficou muito assunto que a gente não teve tempo de conversar aqui. Eu espero que a gente possa vir a dar continuidade nisso, né? As questões de queima de placas que são comuns, né? Placas que custam aí na faixa de 50 a 60 mil reais. Está cansado de entrar e ouvir o síndico desesperado, chorando sobre isso, né? E diversas outras situações que a gente tem no dia a dia, mas a questão da segurança, sem dúvida, é aquilo que a gente repete sempre aqui. Infelizmente, o meu parceiro aí, que me acompanha sempre aqui no programa, me abandonou, o Luiz Araújo, da Excel Engenharia,
e ele repete sempre, né? A gente está cansado de apontar aqui o série de cuidados que vocês devam ter, né? E quem não escuta cuidado, com certeza na frente vai ouvir coitado, né? Então, é exatamente isso que a gente não quer, tá, Márcia? É que você na frente não tenha um problema mais grave, não tenha uma situação que possa gerar a falta até de incapacidade de se corrigir, né? Porque dinheiro se busca, mas quando se trata de vidas não tem muita opção. Então, eu gostaria de oportunizar aí, tanto para o Júlio quanto para o Anderson, o tempo que vocês quiserem para fazer as suas considerações finais. De novo, pedir desculpas que a gente está precisando interromper, apesar de ter muita informação importante e relevante a trazê-los, tá bom? Pois não, Júlio. Maurício, gratidão pelo espaço. A segurança, ela tem que vir em primeiro lugar. Síndico, síndica, gestor, a segurança tem que vir em primeiro lugar. Pode acontecer do orçamento mais barato ser o melhor executado, mas é raro, porque para se ter um bom trabalho, o insumo também tem que ser bom. Então, tem coisas que a conta não fecha. Então, assim, vamos trabalhar para trazer segurança para o nosso mercado condominial, esse mercado que amamos, e essa caixinha aqui é o elevador que amamos. Estamos à disposição, o Instagram está aí, chama, manda um direct. Teve dúvidas? Júnior, você não me atende, não tem problema, me manda a dúvida, eu vou te auxiliar. Se isso vai gerar segurança para ti, para o seu condômino, a gente vai te ajudar. Em algum momento a gente vai trabalhar junto, é o que eu sempre brinco. Em algum momento a gente vai trabalhar junto, não tenha dúvida. Mas, a priori, segurança. Para que essa quantidade de acidentes venha a cair. E que nós tenhamos, assim, como fica naquelas placas de empresa, estamos há 365 dias sem acidente. Essa é a nossa meta. Conte conosco. E se tratando de elevador, né, de nós não passa. Exato. Pois não, Anderson. Maurício, bom, eu queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e a você por poder estar falando um pouco da questão de elevador, da questão de segurança, que nós temos a oportunidade, e essa oportunidade é uma das oportunidades únicas, né, que o seu canal proporciona a gente aí, pela quantidade de seguidores que você tem, de ajudar a salvar muitas, mas muitas, nós estamos falando somente de questão financeira, mas salvar muitas vidas, muitas, você não tem noção, né, pela falta de conhecimento, e dizer a vocês que, assim, nós, hoje, a Arsenal, nós estamos no Brasil inteiro, de norte a sul. Se não consegue falar com o Júnior, consegue falar comigo. Se não consegue falar comigo, consegue falar com o Júnior, consegue falar com um consultor de qualquer região. Vai conseguir falar com um de nós, tá? Qualquer de nós. Não fiquem com dúvidas, não tomem decisões com dúvidas, ainda mais sendo sobre elevador. Não façam nada que possa gerar um problema a vocês muito maior do que vocês imaginam no âmbito financeiro e questão de saúde também. Tá bom? Nós estamos à disposição, eu estou à disposição, o Arsenal está à disposição, e como o Júnior disse, porque de nós, da Arsenal, não passa. Obrigado, Maurício. Bom, então agradecendo mais uma vez ao Júnior, ao Anderson, ao Rafael Sampaio, que também é parceiro de vocês, que nos deu um show, e para conhecimento de vocês, acho que vocês não sabem disso, o único programa que não está disponível nos 100 programas que nós temos aí, agora 101, né? Esse programa vai estar à disposição de todos aí, no @engenharia-Cioto, qualquer um que queira, a qualquer momento, assistir, né? E agradeço também por vocês estarem disponíveis para poder fazer as dúvidas, nós também estamos lá, mas o único programa que não está disponível é exatamente o programa que eu fiz com o Rafael,
porque a Rede Globo fez o favor de derrubar o programa assim que acabou. Eu acho que nós estamos incomodando tanto que a própria Globo se sentiu incomodada e derrubou o nosso programa. Mas o Sérgio me prometeu que em breve ele estará me repassando isso, tem que cobrar dele. Nós temos aí também o canal do YouTube, onde recentemente nós fizemos 3 podcasts lá no CONASE Espírito Santo, e todo esse material também está sendo disponibilizado no YouTube, mas agradecer imensamente a vocês, aproveitar a oportunidade, informar que agora, dia 23 de agosto, nós vamos estar no CONASE Rio de Janeiro, fazendo palestra sobre inspeção, manutenção predial. Dia 27 de setembro, CONASE Belo Horizonte, também com o mesmo tema. Dia 4 de outubro, CONASE Juiz de Fora, né, voltando pela 3ª vez lá, mercado extremamente competente. Vamos estar buscando trazer mais informações para os síndicos, gestores de condomínio. No dia 14 e 15 de novembro, vou estar em Maceió, aí não é mais CONASE, mas é para fazer um curso, atendendo aí um pedido do Tiago da Confiança. E, na sequência, gostaria também de lembrar que está à disposição aí no nosso Instagram a revista dos condomínios, que traz com a matéria de capa aí a questão da contaminação do concreto, que é um assunto específico aqui do Espírito Santo, né, que a gente identificou e está buscando solução, mas está aí uma matéria bastante importante e completa na revista dos condomínios, à disposição aí para vocês que queiram entender mais, né? Então, mais uma vez, agradecer ao Sérgio Craveiro, que nos permite levar esse programa para todo o país, né? O primeiro síndico profissional do país, uma pessoa que tem um conhecimento e traz um treinamento e uma competência, né? Inclusive no MBA, no qual eu, inclusive, sou professor também. Estamos na 2ª turma já, em breve deve estar sendo aberto mais uma turma. Então, todos aqueles que queiram se qualificar, procurem o Sérgio, que vai ter um curso específico para ele, né? Seja ainda nos treinamentos iniciais, seja no MBA, está à sua disposição aí, TV Síndico Online ou CONASE Brasil, ok? Então, mais uma vez a vocês, muito obrigado, uma boa noite a todos que nos assistem. Na próxima quarta-feira estaremos de volta. Um abraço. Um abraço. Um abraço.